Olá, meu nome é João Gabriel, sou aluno de graduação em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, bolsista de iniciação científica pelo CNPq e irei apresentar o trabalho intitulado Fungos micorrízicos arbusculares potencializam a produção de proantocianidinas foliares em mudas de anadenanterecolobrina. Trabalho desenvolvido no Laboratório de Análises, Pesquisas e Estudos em Micorrizas, orientado pelo professor Fábio Sérgio Barbosa e coorientado por Eduarda Falcão. As proantocianidinas são moléculas polifenólicas derivadas do metabolismo secundário vegetal, originadas a partir da rota dos fenilproponoides, que conferem benefícios à planta, como uma maior tolerância a estresses bióticos e abióticos, além de apresentarem propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Por isso, são moléculas de grande interesse para as indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, que podem movimentar cerca de 12 bilhões de dólares até 2026. Considerando o alto valor agregado, é importante selecionar espécies vegetais com potencial para uso na indústria. Entre elas, a Anadenanthera colubrina, popularmente conhecida como angico preto, é uma espécie de leguminosa da família Fabaceae, ocorrente na Caatinga e Cerrado brasileiros. É uma planta que apresenta propriedades medicinais em suas raízes, folhas e casca, destacando a sua atividade antioxidante e ação antimicrobiana, provenientes das moléculas polifenólicas presentes em sua fitomassa, além de outras propriedades bioativas, como fungicida, bactericida, antiviral, antiparasitária, anti-inflamatória e antibiofilme. E, por essas propriedades, o extrato do angico é muito utilizado na formulação de produtos antissépticos e cosméticos na indústria nacional. No entanto, quando comparado ao metabolismo primário, é uma planta que apresenta uma menor concentração de bioativos e uma alternativa para otimizar a produção desses compostos é o uso de micro-organismos do solo, capazes de potencializar a produção de metabólitos vegetais, como os fungos micorrízicos arbusculares, representantes do filo Glomeromicota, compostos por fungos simbiontes mutualísticos obrigatórios, ou seja, que precisam de outro organismo para completar o seu ciclo de vida. Nesse contexto, as plantas. Esse organismo tem capacidade de aumentar a produção de bioativos vegetais, o que se torna uma tecnologia promissora para a indústria, tendo em vista as aplicações possíveis, como a otimização da produção de proantocianidinas. Entretanto, o uso de FMA para aumentar a produção desse bioativo ainda é um tema pouco estudado. Dessa forma, a hipótese testada foi que fungos micorrízicos arbusculares modulam positivamente a produção de proantocianidinas foliares em mudas de anadenanthera colubrina e teve por objetivo verificar se a inoculação micorrízica pode aumentar a produção de proantocianidinas totais foliares em mudas de anadenanthera colubrina. E para testar a hipótese, foi montado um experimento em casa de vegetação, no qual foram obtidas as plântulas que foram inoculadas ou não com FMA para as avaliações posteriores. Para a obtenção das plântulas, as sementes foram lavadas, desinfestadas e postas para germinar em vermiculita. Para o inóculo, foram
utilizados 2 isolados de fungos micorrízicos, a Caulospora longula e Gigaspora albida. Após a germinação das sementes e emissão das folhas definitivas, as plântulas foram inoculadas ou não com um mix de solo inóculo das espécies de IFMA testadas, contendo 300 glomerosporos, hifas e raízes colonizadas, e foram transferidas para potes com solo. Sendo assim, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 10 repetições de cada tratamento, um controle sem inoculação micorrízica e um com um mix de solo inóculo, que, após 150 dias de permanência em casa de vegetação, a parte aérea foi coletada para as análises fitoquímicas. Em laboratório, 100 mg de folhas de cada repetição foram secas em estufa, seccionadas e levadas para extração em etanol 70%, utilizando o banho ultrassônico, obtendo-se assim o extrato vegetal, que foi armazenado em freezer até a análise. Para doseamento das proantocianidinas totais, foi aplicado o método espectrofotométrico da vanilina ácida, considerando a catequina como curva padrão. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tuck utilizando o programa Assistat. E como resultado, foi obtido um aumento expressivo de mais de 370% no conteúdo de proantocianidinas foliares totais nas plantas com mix de solo inóculo, quando comparadas às plantas do controle sem inoculação. Esse incremento pode ter ocorrido por alguns mecanismos de modulação que o fungo propicia, como a maior absorção de nutrientes do solo, como visto por Luiz e colaboradores 2023, assim como o aumento na produção de intermediários que vão favorecer a biossíntese de proantocianidinas. Assim, também pode estar relacionado com a modulação do pH do solo e da respiração microbiana propiciada pelo fungo, como visto por Falcão e colaboradores de 2023, ao avaliar a eficiência das espécies de FMA de forma separada e otimizar a produção de vários bioativos em folhas de angico, incluindo as proantocianidinas. E resultados semelhantes foram obtidos em outros representantes da família Fabaceae, como em lotos japônicos, no qual a inoculação micorrízica com representantes de glomos favoreceu o aumento da concentração de proantocianidinas na parte aérea. E, como observado por Muniz e colaboradores de 2023, em Himene martiana, a espécie arbórea, conhecida como jatobá, que também apresentou um aumento de mais de 37% na concentração de proantocianidinas foliares de plantas micorrizadas em relação ao controle sem micorrização. Portanto, a partir dos resultados obtidos, a hipótese do trabalho foi corroborada, com um mix de fungos micorrízicos arbusculares, potencializando a produção de proantocianidinas e garantindo uma fitomassa de maior qualidade e potencial para a indústria. Conclui-se que a inoculação micorrízica promove a biossíntese de proantocianidinas em folhas de mudas de Anadenanthera colubrina, sendo uma ferramenta promissora à indústria que pode adquirir fitomassa dessa leguminosa com maior qualidade e valor agregado. Agradeço ao CNPq pela concessão da minha bolsa de iniciação científica, a bolsa de produtividade concedida ao professor Fábio Barbosa e a CAPES
pela concessão de bolsa de mestrado a Eduarda Falcão. Obrigado a todos pela atenção.